A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um Cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso áudio 7 do estudo ao Romanos, né? Antes que a gente comece, eu preciso dar um recado rapidamente muito importante. Olha só, você quer conhecer e seguir o pastor Alex no Instagram? Isso, o meu Instagram é Pastor Alex Cafezinho. Amém? Você quer me seguir também e me acompanhar no Facebook? Meu Facebook é Alexandre Souza do Carmo. Você quer conhecer o meu trabalho no YouTube? Se chama Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Você quer fazer parte da minha página também no Facebook? Também o nome é Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Ah, você quer um contato para pedir, para mandar para alguém para receber os cafezinhos? Meu número é 11 9 5786 4176. Glórias a Deus por isso, né? Tenho certeza que você ouviu todos os recados, mas tem mais um muito importante também. Olha só, você quer adquirir os meus PDFs? Basta você fazer um depósito, né? Esse depósito, cada PDF custa R$5. Disponível no momento eu estou com 12 PDFs. Se você falar que quer 2 PDFs, é um depósito de R$10. Um PDF é um depósito de R$5. Você fez o depósito, aí você vai entrar em contato no WhatsApp que eu vou te dar agora. Você mostra o seu depósito e escolhe o seu PDF. PDF são estudos do pastor Alex, tá? Olha só. O número que você pode receber o seu PDF, para você mostrar o seu depósito e receber o seu PDF, é 11934261924, tá? Falar com Micael, que é o meu filho. Bom, recado dado, vamos para o nosso estudo. Glórias a Deus, meus irmãos, ontem nós paramos no capítulo 7, certo? E fomos até do 1 ao 20, certo? Hoje nós vamos continuar do 20 para frente. Vamos aí, ao 25. Vamos ler? Olha só, vamos ler o 20 para você ter uma boa compreensão. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Tá vendo? O que ele estava dizendo é o seguinte: você conhece a graça, você conhece os mandamentos de Deus, só que aí você vai e peca. Por quê? Porque você está deixando o pecado reinar em você, né? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Você não pode deixar o pecado reinar em você, porque ele vai te fazer escravo. É isso que você vai ter que lutar. Vamos lá, capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, ele já começa deixando claro. Então, se você anda segundo a carne, você vai para o pecado, e do pecado tem o seu salário, que é a morte. Mas se você anda segundo o Espírito, você tem a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Então, você tem que entender que um dos dois vai te dar um rumo. Você não quer um final triste? Então, escolha viver em Espírito, seguir a vontade de Deus. Só que ele está deixando claro, nenhuma condenação há, nenhuma, não existe nada que vai apontar o dedo e condenar aquele que vive em Cristo Jesus. Deu para entender? Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Então, Cristo, meus irmãos, não está pregando contra a lei de Deus. Ele simplesmente trouxe a nós a graça, e a graça é salvadora. Está entendendo? Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas
os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Toda vez que uma pessoa está pecando, ela está sendo inimiga de Deus. Deu para entender? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em vontade, nem em verdade o pode ser. Então, nós estamos entendendo aqui que a pessoa, quando ela inclina a fazer os desejos da carne, ela está se dizendo inimiga de Deus. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que forte. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E o que é mortificar as obras do corpo? Aquilo que eu fazia, não fazer mais. Então, se você, dentro de você viu o estudo que eu dei aí junto com a campanha sobre a alma, purificando a alma? Então você viu quando eu falei do corpo, né? Quando você deixa o corpo falar mais alto, dominar a mais, o que acontece? Você não consegue ir além. Se você não consegue ir além, significa então que quem vai dominar ali é o mais forte. Quem é que você está alimentando? Porque se você inclinar para o pecado, se você inclinar para os desejos da carne, você alimenta isso em pecado. Então você fica fraco espiritualmente, cego, e não consegue ver nada do que Deus tem para você. E as coisas começam a dar errada. Mas a partir do momento que você inclina para o lado espiritual, para o Espírito, você vai ver as coisas de Deus. E aí as coisas começam a frutificar na sua vida. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de doação, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você viu que ele falou assim, que a gente aqui não recebemos um espírito de escravidão, porque a gente não está em temor. Imagina, Deus coloca a gente para servir Ele e a gente vai ficar em temor. Eu tenho um estudo em PDF chamado Conhecendo o Temor. Você tem que conhecer. Você vai aprender muita coisa. E lá vai explicar que temor que ele está falando aqui. Lá vai te dizer qual dos temores que ele está falando aqui. Você sabia que temor que ele está falando aqui? Não? Custa R$5. É só você comprar o seu. Amém? Bom, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque Deus vai nos revelar, vai nos dar uma tamanha glória, só que isso ainda vai ser revelado, tá entendendo? Só que não dá para comparar um peso de tristeza aqui com o tamanho de glória lá, não dá. Verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o pecado. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só. Verso 22, eu paro aqui, ó. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
Olha aí que forte, meus irmãos, né? Então ela está até agora com dores de parto. E por quê? Por que que ela geme? Esperando a manifestação do nosso Senhor para que tudo isso nos liberte daquilo que a gente era escravo. Amém? Bom, anota aí a lição de casa. Joel 3:10. Joel 3:10. Anotou a lição de casa? Olha só, aniversariantes, eu quero falar aqui 2 aniversariantes de ontem, né? Que fizeram aniversário ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A irmã Maria José, lá da Paraíba. Feliz aniversário, varoa. Deus abençoe. Ela pertence ao grupo Cafezinho com Jesus, administradora missionária Silvana, né? Glórias a Deus por isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Também fez aniversário ontem. Deixa eu achar. A irmã Ana, lá da Bahia, né? Feliz aniversário, varoa. Deus abençoa grandemente, né? Ó, está fazendo aniversário hoje o José Carlos Eduardo, filho da irmã Ivone. Meus parabéns, meu amigo. Deus abençoa grandemente, viu? É uma honra, é um prazer estar parabenizando você. Irmã Ivone, muito obrigado, tá? Eles são daqui de São Paulo. Feliz aniversário, varão. Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes para hoje. Olha só, a Bruna Disney é filha do meu amigo Walt Disney. Eles moram lá em Cerejeiras, lá em Rondônia, né? Quem disse que eu não tenho ouvintes em Rondônia? Olha aí. Então, Walt Disney, um grande abraço, tá? Um dia ainda vou te conhecer, meu amigo. Um dia eu ainda vou aí pregar a palavra de Deus e terei a honra de te conhecer, tá? Quero parabenizar então a sua filha, a Bruna. Feliz aniversário, varoa. Que Deus abençoe grandemente a vossa vida, viu? Olha aí. Bom, eu também tenho aqui hoje fazendo aniversário a Giovana Martim da Silva, né? Feliz aniversário, varoa. Deus abençoa grandemente. Ela pertence ao grupo, ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, onde semana passada eu ministrei a palavra e ganhamos 2 almas para a glória de Deus, né? Um abraço a todos ali do ministério. Quero mandar um abraço hoje para o grupo Orando com Cristo, administradora missionária Lúcia, lá da Paraíba, né? Um grande abraço a todos do grupo. Um abraço a todos do grupo Velha Guarda, galera do Lagedo, lá na Bahia. E um abraço para o Edson, né? Deus abençoe a todos aí, meus irmãos. Muito obrigado mesmo, né? Meus irmãos, quero também mandar um abraço para os ouvintes da rádio Rede Veloz Gospel, na direção do evangelista Rafael e a sua esposa Karina, lá em Minas Gerais. Um abraço para os ouvintes da rádio Adoradores do Rei, com o pastor Rafael, baixe pela Google Play. Um abraço a todos os ouvintes da rádio FM 104,3, lá de Taboca, município Capitão de Campos, no Piauí, na direção do presbítero Raimundo Antônio, né? Quero mandar um abraço para uma rádio nova aí, ó, que vai começar a passar os cafezinhos também. A Rádio Semeador 97,9. O apresentador, Spark Rubens, lá de Chalé, Minas Gerais, né? Um grande abraço aí do pastor Alex, né? Também quero mandar um abraço hoje para a rádio missionário da paz.com.br, pastor Ivonaldo, lá em Minas Gerais. Pode baixar pela Google Play também, né? Por enquanto é só e amanhã tem mais.